Itatiaia Saúde. E no Itatiaia Saúde de hoje eu recebo a doutora Larissa Gontijo. Ela é médica que atua na área de emagrecimento e performance lá do Instituto Bernardo Guimarães. A gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento no geral, compulsões alimentares e o assunto que não sai da moda, né? Já tem mais ou menos um ano que a gente fala disso. São essas canetas emagrecedoras que tá dando o que falar. Doutora Larissa, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Júlio? Doutora, vamos falar um pouquinho... Vamos começar com essas canetas para emagrecer. Vamos lá. Bom, tava uma farra, né? Uma farra. Agora deu uma segurada, agora tem que ter a prescrição médica, né? Isso, a partir do dia 23 de junho, a gente exige agora, né, o receituário com 2 vias para a gente poder comprar a medicação. Então, não é, se eu chegar na farmácia ali agora, eu não vou conseguir comprar. Não vai conseguir. Primeiro porque tá em falta, né? Os medicamentos. É mesmo? Tá em falta. Parece que aí o pessoal agora que tá conseguindo regularizar estoque, regularizar essa situação mesmo. E agora a gente tá exigindo a receita, né? Ô doutora, a senhora gosta das canetas? É uma solução? Para quem que é essa solução? É para todo mundo? É para algumas pessoas só? Júlio, com certeza eu gosto muito do tratamento, né? Porque primeiro a gente tem que entender que obesidade é uma doença crônica, né? Então a gente precisa de tratamento, assim como pressão alta, assim como a questão do diabetes. Então a gente tem que começar a tratar a obesidade realmente como uma doença crônica, né? Uhum. E a partir desse momento a gente tem, né, a indicação de fazer uso das canetinhas, né? Assim, eu acho que popularizou muito o nome das canetinhas emagrecedoras, mas a gente tem que entender que é um tratamento para uma doença. Tem algum ponto de corte? Sei lá, antigamente eu não sei nem se usa isso mais, mas existia um ponto de corte para o IMC, para você fazer cirurgia bariátrica. Existia ter esse ponto de corte. Vocês médicos, vocês olham para isso também? Né? A partir de quanto de IMC, ou sei lá, qual peso que essa pessoa pode usar? Ou não necessariamente é esse caminho que vocês tomam? Não, sim, a gente toma esse caminho, sim. A gente avalia ali a questão do sobrepeso junto com outras comorbidades, né? Se o paciente toma um remédio, por exemplo, para pressão, ou se ele tem um colesterol alto, a gente já indica o tratamento nessas situações e a partir do quadro mesmo da obesidade, né? Então, a gente trata todos os pacientes com obesidade. Ô doutora, tem uma pergunta que chegou aqui, que é a seguinte, quais são as diferenças entre o Ozempic em comprimido e o Ozempic da canetinha? Existe essa diferença? Existe mesmo esse Ozempic de comprimido? Ou isso é alguma invenção que estão rodando por aí? Não, existe mesmo o Ozempic de comprimido, que o nome é Rybelsus, né? O que a gente tem que entender? O que é o Ozempic? O que é essa medicação? É um princípio ativo, se chama semaglutida, né? Que ele imita, né, falando de uma forma mais leiga, um hormônio do intestino, que se chama GLP-1. Com isso, aumenta a liberação de insulina, atua no sistema nervoso, atua no sistema gástrico também. E a gente tem, né, a diferença é que a via oral, né, a gente, dependendo do tipo de paciente, a gente tem uma menor absorção ali da medicação, até porque a gente tem algumas restrições para o uso, como, por exemplo, tomar em jejum, tomar com pouca quantidade de água. Tem que tomar todos os dias e, às vezes, para a gente progredir uma dose é um pouco mais difícil, né? Porque a gente tem as apresentações fixas, né? Da miligramagem fixa ali da medicação. Diferente da caneta, que a gente consegue progredir ali uma dosagem. É uma medicação utilizada uma vez na semana, o que aumenta a adesão também do tratamento do paciente. Então, sim, a gente tem a medicação. Gente, eu não sabia que tinha medicação de comprimido, não. Tem, e oral. Interessante. Alguns casos também, às vezes, para o paciente que é diabético, a gente costuma prescrever muito a medicação via oral. Ela costuma ajudar muito e até mesmo o paciente que está ali naquela questão, fez o tratamento, né, com injetável subcutâneo, a gente às vezes acaba deixando o via oral depois ali para manter, né, aquela questão. Quais seriam os efeitos colaterais desse tipo de tratamento, doutora Larissa? Primeiro que a gente tem que indicar muito bem, né? E sempre que a gente prescreve esse tipo de medicação, a gente orienta o paciente quanto aos efeitos colaterais, né? A gente pode ter, por ser um hormônio intestinal, que imita, né, um hormônio ali do intestino, a gente pode ter alterações gastrointestinais, né? Tem paciente que tem o intestino que fica um pouco mais preso, tem paciente que solta um pouco mais, isso não tem como virar para o paciente e falar, olha, vai ser assim, a gente tem que fazer um certo acompanhamento. E também a questão de náusea, né, de ficar um pouco mais enjoado, a gente tem que acompanhar a questão de massa magra também,
para não preocupar somente com o peso na balança, né? A gente tem que levar em consideração toda a composição corporal do paciente. Eu acho que pra mim o mais difícil é a náusea. É a náusea. Enjoado eu já sou, né? Ô, Júnior, que falo da náusea isso? mesmo. Eu vou te falar a verdade, gente. Eu já fiz uso das canetas. E tinha dia que para apresentar o programa que aquela sensação de vômito a qualquer momento é um negócio desesperador. E parece que, sei lá, eu não sei explicar, doutor, talvez tenha uma explicação científica, mas parece que a pressão da gente baixa. Eu não sei se é insulina demais no corpo da gente, você fica meio alimentação bambo. que reduz muito também. Às vezes eu costumo brincar com os meus pacientes que a náusea. É claro que nas 2 primeiras semanas ali de tratamento a gente pode ter um maior quadro de náusea e tudo, mas é um ótimo indicador de que o paciente não está hidratando direito. Ah, é? A hidratação é muito importante. Então, às vezes, se você tem uma baixa ingestão hídrica, a náusea ela pode vir também por causa disso. Porque quando a gente tá tomando, o corpo da gente pede água o tempo inteiro, todo. Cara. Você quer comer melancia, você quer comer abacaxi, você quer tomar água. Você vê uma Coca-Cola na vitrine, você quer avançar na Coca-Cola, sabe assim? Mas não pode não, eu tá, tenho gente? muita dúvida. Nunca, na verdade. O Júnior indicando. Não falando que o corpo da gente quer. Não, mas o corpo da gente quer. Agora a gente não pode, né? Mesmo, com água, né? Eu pede acho que líquido. acaba facilitando muito, assim. Até aqueles pacientes que têm muita náusea ou predisposição a ter. Pra gente fazer essa manutenção da massa magra, eu indico muito, às vezes, aquele shake de proteína mesmo, alguma coisa que seja mais fácil e mais tolerável pro paciente, sabe? A minha dúvida, Júnior, eu quero saber da doutora Larissa o seguinte. Você começou falando, doutora, que a obesidade é uma doença. Sendo assim, essas canetinhas precisam ter um acompanhamento constante, porque o que eu vejo muito é o efeito rebote. Às vezes a pessoa emagrece 20 quilos, 30 quilos, mas rapidamente volta. E por que volta? Seguinte, é o que eu costumo falar com os meus pacientes. Primeiro a gente fala muito de emagrecer, né? Assim, eu acho que a maioria das queixas do meu consultório é o emagrecimento. Mas eu acho que a gente nunca parou para pensar o que é emagrecer, né? Então eu sempre trago essa reflexão primeiro assim, o que é emagrecer? Eu pergunto pro paciente. Então a gente é como se fosse uma balança, a gente tem que colocar que é gastar mais calorias do que a gente consome, né? O primeiro ponto é esse. E aí, a gente agir onde o paciente está errando. Então, o que costuma muito voltar, né, nesses casos do paciente ter um efeito rebote? Às vezes é uma não adesão à atividade física, a questão da alimentação que ficou errado. Então, isso é muito importante a gente abordar no início do tratamento. Porque se a gente parar para pensar, até mesmo um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, se ele não muda o estilo de vida, se ele não muda o pensamento dele, ele vai voltar e vai ganhar peso todo de novo. Mas tem, na psiquiatria, eu recebo o Dr. Guilherme Loz aqui toda quarta-feira, e ele fala muito do desmame. Então, sei lá, tá usando um medicamento, ele vai diminuindo aquela dose, né, até a pessoa para... No caso do Ozempic, do Mounjaro, enfim, das canetas, esse desmame existe também? Ele melhoraria esse rebote ou não? Existe também, tá? Mas não é para todo paciente que a gente faz desmame, não. Eu tenho pacientes, por exemplo, que interromperam a medicação e não tiveram nenhum reganho de peso, né? Mas, claro, alimentação e atividade física, a mudança no estilo de vida foi o principal para esse paciente. Agora, tem paciente que a gente vê que já tem um pouco mais de dificuldade, uma adesão um pouco mais difícil ali na atividade ou na alimentação, que às vezes a gente deixa, assim, o desmame, né? E aí, assim, sempre que faz o uso, o paciente pergunta, por quanto tempo que eu vou usar? Ou quanto tempo depois que eu vou parar, o que eu vou fazer, né? Isso não tem como, eu sempre falo que é muito paciente dependente, não é uma receita de bolo. O que serviu para um paciente vai servir para o outro e por isso a importância do acompanhamento médico. Tem pergunta aí, Daniel? Manda aí, vamos ver o que o povo tá querendo saber. Oi, Júnior, boa tarde a todos aí. Por favor, pergunte à doutora sobre emagrecimento. Eu tenho 43 anos, estou pesando 78 quilos, eu estou sobrepeso pelo meu tamanho, pela minha altura. Tenho 1,66 m, então eu estou 10 quilos a mais do meu peso. E eu não passo disso e não emagreço, nem diminui, nem aumenta esse peso. Fica 78,5 sem oscilar. E eu como muito doce, assim... Eu acabo de comer um doce, já estou pensando no outro e assim... Me falaram, não sei se é verdade, que meu corpo pode estar inflamado. Porque como eu não emagreço e nem engordo mais, fico só nesse peso de 78 quilos, meu corpo pode estar inflamado. Isso é real? Muito obrigada. E aí, doutora?
E aí, vamos bonitinha, lá. né, a pergunta dela. Como é que você olha pra essa situação? É lógico que, enfim, teria que ser fazer exames e tal, mas com o que ela descreveu, o que dá pra você falar? Primeiro, né, a gente tem que atuar muito, assim, Júnior, eu acredito muito e fielmente que a gente tem que atuar na questão dos hábitos dessa paciente, tá? Voltando atrás, igual eu falei, o que é emagrecer? Que é gastar mais calorias do que a gente consome. Você concorda comigo que se eu quero emagrecer, eu vou na academia 2 vezes na semana? No final do mês de 30 dias, eu tô indo 8 vezes na academia? E não é nem 1/3 do mês fazendo atividade física. Como que meu gasto calórico vai ser superior ao que eu consumo? Então, a conta não fecha. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente observar. Assim como sair da dieta também, que a gente fala, eu vou sair da dieta, mas eu saio só final de semana. Gente, sexta, sábado e domingo é quase a metade do mês saindo da dieta, se a gente for parar pra pensar, né? Tá vendo, Patrícia? Eu falei com você. Ela rindo de Dia nervoso. de semana, a gente fica bonita, né? dia de semana, Alimenta direitinho, a salada bacana. Aí na sexta já vem aquele hambúrguer, batata frita, Aí pizza. sábado, café em casa, Aí a que fruta, merece. a fruta preferida é a jaca, né? Porque você vai pôr o pé na jaca e Não manda é? brasa, né? Ô, gente, o Mas- alimento traz muito prazer, né? Eu sou essa, que exatamente. gosto de comer. E o emagrecimento, né, doutora Larissa, é muito complicado porque passa muito por essa questão psicológica e emocional. Tudo que a gente passa, a comida é um presente, é um prêmio. Ah, não, eu mereço. Eu consegui isso, eu mereço. Né? Ah, eu tô precisando, eu tô com na TPM, eu preciso. De um doce. Então, de chocolate, doce, é disso que a gente... Né, graças a Deus eu tenho bem controle. Então, assim, isso também precisa ser o quadro todo considerado, né, nessa questão do emagrecimento. E às vezes a pessoa, por conta própria, ela acha que ela vai dar conta, mas ela não vê que ela é um todo e que ela precisa da mente estar alinhada ao corpo, nas suas decisões. Exato, porque a gente colocando na balança, assim, essa questão de beliscar muito, a gente tem que ver o padrão ali de alimentação do paciente. Então acaba que, assim, eu tenho muita propriedade para falar porque eu já fui obesa, então eu perdi de 25 a 30 quilos, assim. Na época não tinham canetinhas emagrecedoras, mas eu já passei por esse processo de emagrecimento. E eu era paciente que chegava e falava, doutor, já fiz de tudo. Só que aí nesse tudo eu comecei a pensar, poxa, o que eu tenho que mudar? O que eu tô fazendo de errado? Aí eu comecei a ver, eu ia na academia 3 vezes no mês. Eu saía mais da dieta do que eu fazia dieta. E eu falei, enquanto eu não tiver essa mudança mesmo no meu estilo de vida, não vai funcionar. Então não adianta, independe de tratamento. Sim. Né? Mas essa inflamação que ela falou, isso é real ou isso é um senso comum? Não, o corpo pode estar inflamado. Pode. A gente tem, sim. A gente tem que ver exames dessa paciente. A questão do doce também, né? Por si só, açúcar é inflamatório, causa um vício aí. Mas a gente tem que fazer uma análise melhor, né? Da paciente para poder avaliar. Mas nesse caso, né? Dela estar sobrepeso, de estar estagnada, a gente afasta, né? Essa questão da inflamação, de causas secundárias. Talvez tenha indicação, sim, ao tratamento. A obesidade também tem um fator genético, né, doutora Larissa? Então isso também tem que ser considerado, né? Tem influência. Fator genético, fator ambiental, enfim. E tem gente que come emoções, não é, doutora? Tem gente que você fala assim, não é possível. Eu conheço uma pessoa que até trabalhou comigo, ela não alimenta direito, ela não come muito, você fala, não é possível. Só se for de madrugada que tá ingerindo muitas calorias. Mas tem aquela questão da ansiedade, da depressão, isso também pode entrar nessa fórmula aí? Com certeza, com certeza. Tem muita influência. Então eu sempre falo que o tratamento da obesidade, ele é multidisciplinar. Né? Não é só um profissional acompanhando. A gente precisa ali, às vezes, do psiquiatra, a gente precisa, né, do psicólogo agindo na questão dessas emoções, da compulsão alimentar. A gente precisa do nutricionista, a gente precisa do educador físico. Então, é um tratamento multidisciplinar mesmo, não tem como trabalhar isolado. Recebemos aqui no Chamada Geral de hoje a doutora Larissa Gontijo, ela é médica que atua na área de emagrecimento e performance lá do Instituto Bernardo Guimarães. Conversou com a gente sobre emagrecimento, sobre compulsões alimentares, as famosas canetinhas para emagrecer, que todo mundo tá querendo agora, né? Mas tem que ter receita, tem que ter acompanhamento médico, gente. Não brinca com isso não. Não vai fazendo de qualquer maneira não, porque são um perigo para a saúde. Ainda mais são medicamentos novos, né? Você não sabe como é que vai ser lá na frente. Um acompanhamento médico, ele com certeza vai diminuir os riscos de qualquer coisa que você possa ter lá na frente.
e também não beba refrigerante, né, doutor? Por favor, hidratação com água. Me xingou, você viu aquela hora? Doutora, qual que é o Instagram? Como é que o pessoal entra em contato com você, com o Instituto? Gente, meu Instagram é doutora Lari Gontijo, só seguir lá. A gente tem um contato também do Instituto Bernardo Guimarães, que é onde eu atendo ali no Santo Agostinho. E fiquem à vontade, gente, para entrar em contato, para mandar dúvidas, marcar uma consulta também. Boa, boa. Doutora, obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada, gente. Boa tarde.